Olá, meus irmãos. Sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Eira Cristã, que é mantido e administrado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, em Goiânia, estado de Goiás. Hoje nós vamos com o curso básico, livros históricos, é a aula de número 4 desse material. Vamos começar no capítulo 8, na página 90. Vamos lá? O livro de 1 Crônicas. Vamos fazer aqui um breve comentário sobre o livro de 1 Crônicas. O livro de 1 Crônicas é mais ou menos paralelo ao de 2 Samuel, em época, em tempo. Tá? Em certo sentido, ele comenta o livro de Samuel e explica ele, né, o conteúdo dele. Não há confirmação interna, mas de acordo com a tradição judaica, foi Esdras que escreveu este livro. Tá? A tradição fala que ele, né? A data, os fatos narrados aconteceram no século IX a.C., né? Mas o texto deve ter sido escrito por volta do ano 430, já no final do período do Antigo Testamento. Lembra que o Antigo Testamento termina ali mais ou menos 400 anos, ali, 400 e poucos, né? São mais ou menos esse período aí entre o Novo e o Velho Testamento, tá? O propósito, né, desse livro é restaurar o amor a Deus, né, e o hábito de adorá-lo constantemente como seu povo dependente e fiel, né? Dependência de Deus, né? Restaurar isso. Visava também estabelecer a união do povo em volta da palavra de Deus, enfatizando a linhagem davídica, tá, da qual haveria de nascer o Messias. Impor, né, colocar nos indivíduos o sentimento de que Deus deveria ser o centro da vida de cada um individualmente, né, no sentido nacional. O objetivo é inteiramente sacerdotal, tá? Religioso, pois foi escrito depois do exílio, né? Sendo mesmo Esdras que escreveu, foi depois né? Já tinha voltado algumas levas ali, né? Mas naquela época ali, né? O povo voltou do exílio em 3 levas, tá? Isso levou, segundo o Dr. Thompson, levou uns 80 anos, né? Para voltar esse povo da Babilônia. Eles foram em 3 levas, né? Foi 10 anos, 11 anos de diferença um do outro. Já para voltar foram mais, né? Foram 3 levas também, mas levou mais ou menos uns 80 anos. Então, quando o povo estava muito abalado ainda, com a volta né, havia perdido os costumes, né, a dedicação a Deus, né, deixando de adorar ele da forma que adoravam antes, né, sem contato com o templo. Eles passaram 70 anos lá no exílio, né, e até que veio a primeira leva. Depois ainda passou mais 80 para vir o restante. Tá? O trabalho de Esdras, na condição de sacerdote, era mesmo de restaurar a espiritualidade do povo. Lembrando que Esdras era um sacerdote, né? Por isso é um trabalho mais sacerdotal, né? Esse livro é um livro, o livro de Crônicas é um livro mais sacerdotal do que outra coisa qualquer, tá? Destaques: as pessoas mais importantes mencionadas são Davi e Salomão, nesse livro. Né? Os lugares são Hebrom, né, Jerusalém, e o templo que havia sido destruído e os judeus tinham reconstruído depois da volta do cativeiro em aproximadamente 520, né, antes de Cristo, tá? Então aqui já tinha voltado uma parte, né, mas já tinham reconstruído algumas coisas lá. Porém, o maior destaque talvez seja a restauração religiosa, tá? Porque Esdras tinha uma visão divina muito intensa e lutava para levar o povo aos pés do Senhor, né? E fica de exemplo para nós também, que devemos estar sempre lutando para estar na presença de Deus. Tá? O conteúdo. Os livros de Samuel, Reis e Crônicas têm informações em comum, né? Muito parecidas, né? E uns complementam os outros. De sorte que esses 6 livros resumem e comentam a história de Israel desde Josué, né? Meados do século XV a.C., até Esdras, né, no final do século V, tá? 5 a.C., tá? Lembra que no Antigo Testamento é o contrário, tá? Não vai crescendo, vai diminuindo, né? Por isso que às vezes vocês ficam meio perdidos com as datas aí, tá?
Então, era isso aí, sobre o livro de Crônicas. Vamos para o outro livro, que é o livro de 2 Crônicas, né? O que nós vimos no capítulo 8 era o 1 Crônicas, agora o 2 Crônicas. Salomão fez um grande trabalho político no campo terreno, mas o seu maior fruto foi o templo que construiu para a adoração dos judeus. Nenhuma obra se comparava àquela casa de adoração, né, para Israel no seu contato com Jeová. Segundo a tradição hebraica, também Esdras escreveu esse livro, tá? Aproximadamente 430 a.C., né, no final do período do Antigo Testamento, como mesmo o outro. Tá? Isso é mais ou menos uma continuação, um complemento do outro livro. O propósito. O objetivo do livro foi restaurar a espiritualidade dos judeus, que haviam voltado do cativeiro, estavam dispersos, sem força espiritual e carentes da ajuda divina. Então, ele está narrando a história lá mais atrás. Deixa eu explicar aqui, porque no outro livro aconteceu a mesma coisa, eu não detalhei isso. Nós estamos falando aqui que Esdras escreveu esse livro na época da volta do cativeiro, mas contando a história lá mais atrás, no tempo dos reis ali e tudo, né? Para relembrar a história, o que aconteceu, para aquele povo se fortalecer e tal. Tá? Então ele foi escrito para os judeus que estavam voltando do cativeiro, né, contando a história anterior lá que eles tinham aí. Tá? A forma de Deus agir também, né, elogiando os fiéis, castigando os desobedientes, a forma de Deus agir está bem, né, e representa bem o propósito do livro aí, né, desse livro aí. Deus nunca elogia os ímpios e nem condena os justos. Este livro demonstra isso com clareza, né, e com justiça. O versículo-chave é interessante, né? O 7,14, aquele famoso 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito utilizado esse versículo nas igrejas, nas pregações, nas preleções, tá? Esse versículo contém o propósito do livro, né? Que é a restauração espiritual do povo de Israel que estava de volta, né, do cativeiro babilônico. Tá? Lembrando vocês que o reino do norte nunca retornou. Eles foram levados pelos assírios, né, 100 anos antes dos babilônios levar os judeus, né, o reino do sul, e aqueles nunca mais retornaram. Ali os próprios assírios misturaram eles, colocaram eles de volta lá em Samaria, daí a origem dos samaritanos, mas misturado com o povo de lá, deles, né? Então virou uma miscigenação de raças ali, mas eles mesmos que foram nunca mais voltaram. Bom, o livro tem perspectiva sacerdotal também, né? Religiosa, e destaca a importância do templo para os judeus, né? Na adoração a Deus. A maior ênfase é dada ao reino de Judá, do qual nasceria o Messias, tá? É dado maior ênfase a isso daí, tá? Por causa desse motivo também que eu falei para vocês, né? O Judá é o que estava voltando do cativeiro, porque ficou só Judá e Benjamim. As outras 10 tribos foram para o cativeiro da Assíria e nunca mais voltaram. O segundo livro das Crônicas está dividido em 2 partes, tá? O Reino de Salomão, capítulos 1 a 9, e o Reino de Judá, né? Capítulos 10 ao 36, com vários governantes aí. Essa divisão facilita a leitura e o estudo do livro como um todo. O objetivo é mostrar que todos têm relação com a história dos reis de Israel e Judá, porém com ligeira diferença de objetivos. Tá? Então, no final da página 96, primeiro os reis foram escritos, né, logo após o início do cativeiro e não refletem a experiência dos sofrimentos da Babilônia. E as crônicas, né, com a necessidade de restauração espiritual depois do cativeiro da Babilônia. Segundo Reis, foram escritos com a visão de um profeta, né, Jeremias, e as crônicas sob a visão de um sacerdote, Esdras. Terceiro, os reis destacam os tronos dos governos terrestres, né, como os livros dos reis, tá? Os 2 livros de reis, os 2 livros de crônicas. Tá? Terrestres, ações proféticas de cima para baixo. E as crônicas destaca o domínio de Deus no templo, levando o povo a falar com Deus de baixo para cima. É o contrário. Quarto, os reis falam de Judá
e Israel como nação terrestre. As crônicas têm o objetivo de levar as nações aos pés de Deus por meio da adoração. Quinto, os reis têm a natureza política e os crônicas trabalham o lado religioso celestial. Quem conhece os livros de Samuel e Reis entende os livros de crônicas, né? Basta ter o cuidado de acrescentar as questões eclesiásticas, religiosas e celestiais. Aí no final da página 97, né, vamos agora para o próximo livro, no capítulo de número 10, né, livro de Esdras. Bom, Esdras, né, já sabemos, é aquele sacerdote, né? Duas situações cobrem esse livro: derrota e fracasso, início e luta e vitória no final. Tá? O autor, né, o nome Esdras, aparece 14 vezes no livro, somente nos capítulos 7 e 10. Mas não há confirmação interna de que seja ele o escritor, né? Porque tem ele escrito o livro que leva o seu nome. Porém, a tradição garante que ele, de fato, escreveu o texto, né? Sendo sacerdote, os sacerdotes estudavam muito, escreviam muito, e muitos desses livros foram escritos por sacerdotes. Então, é bem provável que seja ele também, né? A data, aproximadamente 450 a.C., depois do cativeiro babilônico e da reconstrução do Templo de Jerusalém. Tá? E o livro de Esdras foi escrito depois da reconstrução do Templo. Propósito: provar que o mesmo Deus que levou Judá para o cativeiro por meio de Nabucodonosor e o prendeu lá durante 70 anos, né, dando cumprimento à profecia de Jeremias, é o mesmo que falou com o rei Ciro, tá, e ordenou libertar o seu povo para voltar à sua terra, a terra da promessa, né, conforme Isaías 45. Lembra da data aqui, ó, que era importante, tá? 450 anos antes de Cristo. Lembra que daqui 50 anos encerra esse Antigo Testamento e aí fica 400 anos até a vinda de Jesus. Então, estamos a 450 anos da vinda de Cristo aqui no tempo de Esdras. Tá? O versículo-chave é o 6, verso 21 e 22. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia, dos gentios da terra, para buscar o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Que lindo esse versículo, né? Na página 101, destaques, né? O livro de Esdras é uma continuação do livro de 2 Crônicas, tá? Então seria 1 Crônicas, 2 Crônicas e Esdras, tá? E o de Neemias vem depois, né? Neemias vem depois desse tempo, né? O começo, né? Aliás, é o texto final do livro anterior, né? É prova clara de que foi escrito pelo mesmo sacerdote e faz parte da mesma ordem, né? Da mesma obra, né? Do mesmo tempo. Bom, aí ele conta a história aqui, né? A história da reconstrução do templo, ele conta toda aquela história aqui, tá? E vamos aí para o próximo livro. É o livro de Neemias, capítulo 11, 432. Aquele lá 450, esse aqui 432, um pouquinho, né, para frente aí, um pouquinho depois. E esse aqui depois daquele, né? Lembra que é o contrário. Reconstruir o muro de Jerusalém e o povo de Judá eram as tarefas que aguardavam Neemias em união com Esdras, o sacerdote. É necessário levantar paredes, mas essas não vão subir com o povo que precisa ser reconstruído, né? O primeiro precisa restaurar o povo para depois construir. A linguagem, né? Ali, lembra que o templo já estava reconstruído aí, né? Eles iam reconstruir os muros ali, né? Esdras veio primeiro, né? E depois veio Neemias, né? Aliás, Neemias veio porque ele sabia que a situação em Jerusalém não estava boa, né? E já eles tinham voltado ali, já fazia uns 80 anos, e Neemias estava preocupado com isso, e foi onde Neemias decidiu ajudar e falou com o rei, e por aí foi, tá? A linguagem, né? O autor, né? A linguagem parece escrita por Neemias, né? Ditada por Esdras, né? Pode ter sido, né? O primeiro versículo mostra 2 provas da autoria, né? As palavras de Neemias
e estando eu em Susa, né, na primeira pessoa. Então, isso deixa mais ou menos claro que foi ele que o escreveu. Apesar que nos tempos passados, eles utilizavam amanuenses, né, pessoas que escreviam para eles, e muitos livros foram escritos assim, né, levava o nome do autor e tudo, mas era outro que ele estava ditando, o outro escrevendo, né, que não estou dizendo que esse é o caso aqui, mas teve casos assim, tá? Em alguns livros da Bíblia fica bem claro isso. O propósito, né, era narrar o terceiro retorno do cativeiro, né, a terceira leva que eu falei, a reconstrução dos muros de Jerusalém e a renovação espiritual dos judeus, né? Mostrar também, subentendida, a forte liderança de Neemias, a qual serve de modelo para qualquer comunidade cristã ter sucesso na administração material e espiritual, nos dois âmbitos, tá? O verso-chave, né, é interessante, né, que é uma finalização de uma obra, né, de um trabalho interessante isso aí, né? O capítulo 6, versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que havia em redor de nós, né, temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra, né? Então, aquelas pessoas que haviam ali em volta, os povos que haviam ali em volta, reconheceram que foi Deus que fez essa grande obra, que eles, como seres humanos, meros mortais, seres humanos, não seriam capazes, né? Não teriam condições de fazê-lo. Bom, Neemias reconstruiu o muro de Jerusalém em 52 dias. O tempo recorde não é o destaque, porque a perseverança no meio dos ataques parece, né, mais viva aí do que o recorde, né? A fé, a boa vontade e a coragem de Neemias subiram muito na avaliação de todos e tomaram conhecimento do seu trabalho, né? Então, essa fé e essa coragem animou os outros a fazerem, né? Porque quando o líder é fraco, quando o líder não demonstra coragem, não demonstra muita fé, né, os outros também tendem a fazer a mesma coisa. Os formadores de opinião têm essa prerrogativa aí dada por Deus. Então, precisava de um homem, né, com a força de Neemias para fazer essa grande obra que fora feita ali na volta do cativeiro em Jerusalém. Conteúdo de Neemias. Neemias, na condição de governador civil, né, ele veio da Pérsia, lembrando que Esdras era o sacerdote, e ele veio na condição de governador civil, né, para reconstruir o muro que estava destruído em volta de Jerusalém. Ele ficou sabendo que havia muita oposição, muitos ataques, então o muro era uma forma de proteger a cidade, proteger o templo, proteger os moradores, né? Então ele veio com esse objetivo. O rei havia ordenado que Neemias fizesse o trabalho de forma correta, que reconstruísse também a moral, o nome e o significado de Jerusalém, né? E Neemias chegou e encontrou os seus irmãos judeus, né, há quase 100 anos em Judá, né, ele está colocando quase 100 anos aqui, ó, né, Dr. Thompson, a Bíblia Thompson, estima mais ou menos 80 e poucos anos, tá? Mas são datas antigas, é difícil de precisar isso, né? Mas sabemos que foi muito tempo, né? Mas pouco eles haviam feito, né? Da primeira e da segunda leva levaram esse tempo todo aí, né? Então eles tinham feito muito pouca coisa, né? Então, com a chegada de Neemias, que deu aquele gás na obra, né? No serviço ali, e todas as coisas começaram a andar ali, tá? Bom, foi isso que aconteceu, né? Todas as vezes que os judeus começavam a obra, surgia perseguição, e eles, intimidados, paravam de fazer a obra, tá? Orar é bom, mas orar com fé e a fé viva é bem melhor, né? Foi isso que Neemias fez antes de começar a reconstrução do muro de Jerusalém. Enquanto acontecia o trabalho, né, orando continuamente, né? Então, ia trabalhando e orando, né? Trabalhando e orando. Então, essa foi a grande a grande regra de Neemias, né? Aí ele reconstruiu o muro, né? Depois teve a reconstrução do povo, né? Do capítulo 8 até o versículo 13, né? E foi seguindo ali para fazer a obra que Deus lhe havia ordenado, né? Então, esse livro de Neemias é um grande exemplo para nós. Nós tiramos muito conteúdo dele, né, para utilização na obra, para aqueles que
que trabalham na obra, para aqueles que labutam na obra de Deus, né, precisam conhecer melhor esse livro de Neemias aí, porque Neemias deixou um legado de como se deve fazer. Porque na Bíblia nós temos dois tipos de exemplo, né? Aqueles que nos mostram como não se deve fazer e aquele que nos mostra, aquele exemplo que nos mostra e nos deixa firmes para saber de como se deve fazer, como deve ser feito, na verdade, tá? Bom, depois vamos para o capítulo 12, o livro de Esther, tá? O livro de Esther. Ler e entender o livro de Esther é uma coisa complexa, né? Duas tarefas, ler e entender, complexa. Porque, na verdade, o cativeiro babilônico havia terminado e os judeus, em grande parte, escolheram permanecer, né? Havia terminado, mas estava ali naquele meio que eu falei nas levas ali, tá? Uma parte do povo ficou na Babilônia, por causa, o Neemias mesmo foi né? Que ele tinha um alto cargo no governo lá, ele tinha ficado lá porque ele escolheu ficar lá porque para ele estava muito bem, mas aí pesou no coração dele e na última leva ele veio para liderar o povo, tá? Então aqui estava naquele meio ali, né? Esse tempo de Esther aqui, né? E já estava liberado para ir, mas é aquela questão de, né? Muitos já era comerciante, já estava bem de situação e tal, e não queria deixar os seus bens, então Deus teve que apertar um pouquinho com eles também lá, ainda mesmo libertos, para que eles pudessem voltar, né? Voltar para a sua terra, tá? E já os últimos aí já voltaram no governo de outro rei e tudo, né? Então levou tempo isso daí, tá? Então, a Pérsia ali, o Império Persa, lhes oferecia, né, conforto, material, muita coisa, né? E ao invés de voltar para sua pátria destruída, e continuar o plano de Deus, eles escolheram ficar lá na Pérsia, né, na Babilônia. Tá? Aqui a Babilônia é a mesma Pérsia. Explico por quê. Quando eles foram para o cativeiro, era a Babilônia, eram os babilônios que levaram eles cativos. Mas nesses 70 anos, vieram os medo-persas, né, por isso é chamado de Império Persa, e ganharam dos babilônios na guerra. Então, esses governantes do final do cativeiro eram os persas, tá? Então, o Xerxes, né, o Assuero, era persa, tá? Era medo-persa, né? Porque juntou a Média e a Pérsia, né, confederou as duas e derrotou a Babilônia, né, os babilônios, aquela dinastia da Babilônia na guerra, e os conquistou e fez ali da grande fortaleza ali o seu reinado, a sede do seu próprio reino, tá? Muito bem, essa atitude deles ficarem lá, né, deles não querer voltar, representou um grande risco para eles e para toda a humanidade, né? Porque era da tribo de Judá, e justamente quem estava lá no cativeiro era eles, né? Da qual nasceria o Messias, que estava em jogo aí, né? Não se tratava apenas do perigo para os judeus, mas para toda a humanidade perdida. Imagina se eles não voltam, né? Se eles escolhessem ficar todo mundo lá na Babilônia, né? Lá na Pérsia agora, né? Depois, nesse tempo aí já a Pérsia, já pensou de onde é que viria o Messias, como é que ia resolver, né? Mas é claro que Deus não ia deixar os planos dele mesmo frustrados, né? Estou só conjecturando aqui, tá? Bom, o autor, 3 nomes aparecem aí, sugeridos pelos estudiosos, né? De Mardoqueu, ou Mordecai, algumas bíblias chamam de Mordecai, Esdras e Neemias. Contudo, só o primeiro tem uma referência que possa afirmar e deduzir essa informação, que é o Mardoqueu aí, em Esther 9:29, dá mais ou menos a entender, tá? Mas todos esses livros aí eu já disse para vocês, todos os livros da Bíblia têm objeções quanto à autoria, quanto à data e tudo mais, tá? Tem muita gente que acha importante ficar discutindo esses detalhes. Eu prefiro olhar para as doutrinas, né? O que tem de importante no livro de Esther? O que tem de importante no livro de Neemias? Doutrinariamente. Não a data que ele foi feito, ou quem foi que escreveu, porque esses livros que foram inspirados por Deus, que é os livros da Bíblia, né? Eu já sei quem é o autor, foi Deus. Agora, quem foi que escreveu? Foi Mardoqueu? Foi Esdras? Foi Neemias? Para mim, não importa muito, né?
Mas algumas pessoas consideram isso importante, ficam estudando essas datas aí, e pensando e procurando, né? Eu prefiro olhar para as doutrinas, para os grandes exemplos, né? O exemplo de autoridade, de força, de coragem de Neemias, o exemplo, né, de fé de Esdras, né, como sacerdote ali e tudo. Ali tem bons exemplos para nós, doutrinariamente, né? Agora isso aqui, bom, vamos à data. Aproximadamente 470 a.C., né, Esther se tornou a rainha. E 7 anos antes, 477 ou 470, que foi escrito o livro. Mas 7 anos antes de ser escrito o livro, Esther se tornou rainha, né? Depois da guerra contra a Grécia. Guerra contra a Grécia? Sim, o rei Assuero é o mesmo Xerxes, né? E o Xerxes foi aquele que guerreou contra a Grécia, tá? Então, por causa da data da guerra que está escrito na história mundial, nos vários países, dá para ter uma noção aí, tá? Então, o rei Xerxes é o marido da Esther, né? Tem até um filme que eles lançaram aí, né, para mostrar a história do lado dos gregos, tá? Mostrar a história do lado dos gregos, que é 300, né? Conta a história do rei Leônidas, né? Eu já tinha lido isso aí em outros livros, né? A história do rei Leônidas. E o rei que enfrentou o Leônidas foi justamente o Xerxes, o marido da Esther, o rei ali, tá? Bom, propósito. Mostrar a soberania de Deus de forma discreta, invisível e viva. Invisível porque não aparece, né, a palavra Deus, né, nesse livro aí. Mas a gente percebe a presença dele invisível aí, né, no meio, né, do livro, em toda parte, né? Então, quando as pessoas se consagram, eles se consagram a Deus. Não precisa falar que é a Deus, né? Vai consagrar todo mundo aí, né? Mas essa pessoa não vai consagrar para ele mesmo, né? Então, ele faz aquilo diante de Deus mesmo. Então, mas não aparece a palavra Deus, é só para explicar isso, tá? Bom, Deus confirma sua presença nos eventos principais, orientando Mardoqueu, né, e Esther, e dando livramento aos judeus e ao seu povo, né? O propósito de Deus era operar o livramento, era que viesse a luta, viesse a dificuldade, e que ele, Deus, com mão forte, os livrasse de forma exemplar, de forma que acrescentasse à fé daquelas pessoas a grande obra que Deus faria e fez no meio deles, tá? Os homens não estavam vendo o tamanho do problema, mas Deus percebeu tudo e providenciou a bênção de forma completa, tá? O homem, o ser humano, às vezes não vê as coisas, mas Deus sabe de todas as coisas, né? O verso-chave, né, o verso 14 do capítulo 4, é muito forte isso, né? Que serve de exemplo doutrinário para nós. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse, né, que chegaste a esse reino, né? Então, você ficar calado, né? De qualquer forma, Deus vai operar, né? Vai vir. Mas e aí? Você e a sua casa, e como é que fica a situação? Então, a obra de Deus está lá. E o que é que nós estamos fazendo? E se não estamos fazendo, a obra vai ser feita. Mas e nós? Onde é que vamos parar? Nós temos que olhar bem esse versículo aí, que ele é bem profundo também nesse aspecto, tá? Os destaques, né, do livro de Esther. Eu estou pegando só bem os destaques doutrinários, vocês perceberam aí nos livros, né? Porque aí vem o esboço, vem, né, algumas coisas que as partes que eu deixei de propósito, por isso, tá? Os destaques. Os fatos do livro de Esther ocorreram uns 30 anos antes dos narrados em Neemias, tá? Aqui o livro de Esther não foi depois de Neemias, foi antes, tá? Mais ou menos uns 30 anos antes da ida, né, de Neemias sair ali para ir lá para Judá, né, para Jerusalém. Isso aconteceu lá, né, na Babilônia, que agora era a Pérsia, tá? Tudo se passou no palácio do rei Persa, na fortaleza de Susa, que era a capital, né, que eles tinham tomado dos babilônios. Esse livro fala de um banquete que durou 180 dias, 6 meses de festa. Já pensou? Uma festa com duração de 6 meses, né?
E o próprio versículo fala, né, capítulo 1, verso 4, que o Assuero, né, o Xerxes, queria mostrar as riquezas, a glória do seu reino, o esplendor da sua grandeza, né? E fez isso por 6 meses. O objetivo do banquete, com a presença dos grandes aí, né? Das 127 províncias que o Império tinha, né? Era armar as estratégias, as formas, né, de guerra para invadir a Grécia, né? Lá, né, nos outros livros que eu li sobre a guerra, fala que ele levou 11 mil soldados, 11 mil homens. Já pensou o tamanho desse exército persa que foi? Tá? E ele foi com esses 11 mil soldados, atravessou todo aquilo ali para sair lá na Grécia. Tá? E onde ele passava, ele devastava tudo, né? Porque tinha que providenciar comida para esse exército e tudo. Então eles foram, né, uma devastação aí, né? Então ele queria tomar o Império Grego, queria tomar suas riquezas, queria tomar tudo que eles pudessem tomar ali. Então era esse o objetivo daquela grande festa que ele estava fazendo ali, né, no começo do seu reino. Bom, aí explica que eu já disse para vocês que o rei Assuero era o mesmo Xerxes, tá? Ele governou o Império Medo-Persa, né? Medo-Persa, por isso que eu expliquei para vocês lá atrás, que juntou dois países, duas nações, a nação chamada Média e a nação chamada Pérsia. Aí ficou o Império Medo-Persa, porque juntou isso e conquistou os povos em volta, inclusive os babilônios. Né? E aí ficou esse tanto de província que vocês viram aí. Tá? E durante os 486, né, os anos 486 até o 464, alcançou o auge da fama e se tornou o rei mais ilustre da antiguidade. Acrescento para vocês que lá ele construiu uma cidade chamada Persépolis. Essa cidade, quando o Alexandre, que foi Alexandre que destruiu esse reinado aí dos Medo-Persas, tá? Alexandre era grego. E Alexandre veio, né, um tempo depois, para se vingar, né, desse ataque que o Xerxes armou contra a Grécia lá. E não foi de grande êxito o ataque que o Xerxes fez à Grécia. Né? Ele teve que voltar com os seus soldados, destruiu muita coisa, mas ele não conquistou, né? E aí foi onde Filipe, da Macedônia, cresceu, e seu filho, Alexandre, foi o grande general que conquistou o reino dos Medo-Persas. E tirou, eu não lembro mais, mas não sei quantos camelos de riquezas que o Alexandre tirou de dentro da cidade de Persépolis. Tá? E talvez o grande erro do Alexandre foi crescer o olho para esse lado lá e querer reinar desse lado de lá. E foi lá que ele morreu, né? Morreu de uma doença terrível, né? Não se sabe até hoje o que aconteceu com ele lá na Babilônia, né? Nesse medo persa, e foi lá que o Alexandre morreu. Bom, o convite para o banquete de 6 meses aconteceu no 3º ano do seu reinado, tá? Então, ele estava só com 3 anos no reinado, já convidou ali todo mundo para o banquete, para já armar as estratégias para ir lá e ganhar da Grécia e expandir o seu reino e tal. Ele pensou que era facinho, né? Ele novo, né? Afoito ali, e já com 3 anos de governo ele já queria ganhar o mundo para frente. E foi, mas se deu mal, não foi muito bem sucedido não, mas fez muito estrago, né? Os 300 do Leônidas foram os primeiros que ele matou, porque se colocar na frente dele, os primeiros da Grécia, porque onde eles passaram, os reinos ali destruíram tudo, tá? Bom, mas Esther foi convidada a se apresentar diante do rei só no 7º ano do seu reinado, tá? Que aí foi aquela questão dela lá, né? Bom, os judeus sofreram ameaças lá, Esther se arrisca, intercede pelos judeus e vai contando a história aí. A história aí já é uma história bem interessante, mas doutrinariamente o que eu queria falar para vocês era aquilo que estava ali no início, tá? Mas leiam toda essa história aí, é uma história muito rica de fé, de livramento, de vitória, de problemas. Os problemas virão, eles estão presentes em toda parte,
mas aquele que confia no Senhor, o socorro virá, livramento vem, né? E nós, como é que nós estaremos nisso, né? Na conclusão do livro, né, aí diz assim: evidentemente você acabou de ler e estudar a disciplina dos livros históricos do curso básico em teologia. A sua visão em relação aos 12 livros de Josué e Esther foi ampliada, né, porque a gente pegou isso, começou lá em Josué, né, veio até Esther, que isso ampliou bem a sua visão, né? Os seus conhecimentos a respeito da conquista de Canaã, a distribuição das terras entre as tribos, né? Os juízes, né? Israel, o povo de Israel, o povo de um modo geral, sob os juízes, né? O Reino Unido, que é os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, a divisão do reino, que começou com o filho de Salomão, que era Roboão, e aí o reino continuou. Você lembra que a divisão foi muito trágica, isso tem que servir de exemplo para nós. Se nós conseguirmos, né, nos esforçarmos para andar unido, o povo de Deus unido, vantagem nós teremos, porque o reino dividido não subsiste. Aconteceu com o reino do norte e com o reino do sul. Todo mundo foi para o cativeiro porque dividiu. Se eles estivessem juntos, não sei, mas provavelmente eu acho que eles não tinham sucumbido dessa forma, né? Tá? E foram para o cativeiro, né? Depois vem a reconstrução do templo, né? É Deus dando o livramento, Deus tendo misericórdia, né? E mesmo aquela divisão, aquele problema todo, Deus permitiu que eles voltassem, que o templo fosse reconstruído, que o muro fosse refeito, né? O muro de Jerusalém e aumentou aí de forma significante, e a glória de Deus foi manifesta em todas essas coisas que aconteceram aí, né? Eu espero ter contribuído aí nesses livros históricos para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe abundantemente. Obrigado.